Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Espero realmente que todos estejam bem, gozando de saúde, muita paz no coração, muita tranquilidade para passarmos por todas as dificuldades, né, que essa vida nos oferece e que nos momentos mais difíceis que nós possamos nos lembrar, como Emmanuel nos recorda, das águas dos rios. O que é que as águas dos rios fazem? Elas correm livre, vão fluindo, percorrendo seus caminhos. Mais adiante, quando elas encontram uma grande dificuldade, um grande obstáculo, que ela não consegue passar, o que as águas fazem? Elas se desesperam e se espalham pelas campinas, ou elas esperam silenciosamente, resignadamente, e deixam que as suas águas vá se acumulando, crescendo, crescendo, até conseguir transpor o obstáculo, não é? Se nós pudéssemos fazer isso, tivéssemos essa consciência e colocássemos isso no nosso coração, nós veríamos que a vida fica muito mais prazerosa, mais feliz, se nós tivermos essa confiança que as águas têm. Elas sabem que vão conseguir transpor. Elas sabem que os obstáculos são naturais da caminhada a percorrer. Nós não estamos aqui para nos divertirmos, para levarmos uma vida de responsabilidade. Nós estamos aqui para crescermos, para evoluirmos. E Deus é muito bom. Deus é todo o amor e só quer a nossa felicidade. Então, por que Ele deixaria que algo que nós achamos ruim acontecesse conosco? Porque na realidade não é ruim. Na realidade, tudo o que nós passamos é para o nosso bem, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento interior e futura felicidade. Porque a felicidade verdadeira não são os prazeres da vida. E nós só conseguimos aprender e compreender a verdadeira felicidade com os obstáculos que vamos ao longo da vida experimentando e transpondo. Desejo sinceramente, meus irmãos, que todos nós possamos trazer isso daqui para aqui, para o coração, para que nos momentos mais difíceis elevemos o nosso pensamento a Deus e confiemos, porque vai passar e vai nos deixar um grande aprendizado, uma grande experiência. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos falar de um tema assim muito gratificante, um tema maravilhoso. É sobre a realeza de Jesus. E é sempre muito bom falarmos sobre Jesus, não é? E esse tema está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Mas agora vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade que nós temos, não só desse trabalho agora, mas a oportunidade da vida, da reencarnação, a oportunidade de aprendermos, crescermos para o nosso destino final, que é a perfeição, que é a felicidade. Obrigada, Senhor, e que os bons
espíritos que se encontram aqui neste momento possa nos envolver, nos ajudar, nos inspirar, Senhor, para que possamos compreender um pouquinho mais acerca do nosso amado Mestre, do nosso amigo incondicional, daquele que está sempre, a todo instante, junto ao nosso coração. Muita paz, muita luz, muito amor. Bem, meus irmãos, na realidade, perguntamos, quem foi Jesus? Bom, quando ele esteve aqui entre nós, o povo da época dizia que Jesus era o Messias, era o Filho do homem, era o Filho de Deus, o enviado divino. E ele teve muitos nomes, mas será que todos o compreenderam naquela época? E hoje? E hoje o que nós entendemos de Jesus? Hoje nós temos uma resposta no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta o que Deus nos oferece à humanidade como guia e modelo. Na questão 625. E os Espíritos respondem que foi Jesus. Jesus, o nosso guia e modelo. Mas nós sabemos, com certeza, nós compreendemos com certeza essa resposta, mas nós podemos adentrar um pouco mais e vamos estudando, percebendo e trazer o que os estudiosos falam sobre Jesus. E Haroldo Dutra diz que, ao receber das mãos divinas e co-criar uma nova escola para novos seres, há pelo menos, mais ou menos, 4 bilhões e meio de anos, ele, Jesus, já era o Cristo planetário. Já era um espírito do mais alto grau, pois ele já comungava com Deus. E Kardec já tinha essa percepção, porque Kardec dizia que Jesus era o Espírito Divino o animava. Então ele já tinha uma percepção a mais do que nós mesmos temos. Mas, meus irmãos, a evolução do Cristo é algo assim imensurável, porque nós não podemos aquilatar ainda a sua grandeza. Mas como esses irmãos, esses espíritos e os estudiosos trazem para nós, hoje em dia, uma explicação melhor, então nós já conseguimos nos aproximar mais desse entendimento. E agora eu gostaria de que nós pudéssemos entender o que significa um Cristo. E Haroldo Dutra, como é um profundo estudioso dos evangelhos, das escrituras, ele diz que Cristo é aquele que se torna uno com Deus. E como o próprio Jesus dizia, eu e meu Pai somos um, ele, apesar de dizer isso, eu e meu Pai somos um, ele não estava querendo dizer que ele era Deus, como muita gente pensa ainda hoje em dia. Não, ele quis dizer que ele, Jesus, agia
conforme as leis divinas, conforme a vontade do Pai que está no céu. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, ele diz que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras de todas da vida de todas as coletividades planetárias. Então vejam, Deus coloca nas mãos desses espíritos eleitos por Ele a direção. Eles dirigem a vida de todos os planetas e de todos os seres daquele planeta. Porque Deus, ele não age diretamente. Ele, como criador de todo o universo, como inteligência suprema, ele delega a direção das suas várias moradas, a direção dos seus filhos menores, aqueles que merecem a sua confiança, aqueles que ele sabe que vão executar a sua vontade. E Emmanuel acrescenta que dessa comunidade de seres angélicos e perfeitos, Jesus é um dos membros divinos. Na Revista Espírita de fevereiro de 1868, o espírito Lacordaire, ele fala que ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo, chegaram àquela condição de espíritos puros, mas dos mais puros entre os puros, que esses merecem ser iniciados em seus desígnios. Ou seja, esses espíritos eles têm acesso a conhecimentos que não são acessíveis aos outros espíritos puros, porque é assim, uma escala. Quando se chega à escala de espíritos puros, então aqueles espíritos estão iniciando aquela escala. Mas os enviados, os executores de Deus divino, são aqueles que chegaram no topo dessa escala. Eles são os mais puros entre os espíritos. E esses espíritos são realmente os executores da vontade divina, os Cristos de Deus. E Jesus está entre eles. Ainda Lacordaire acrescenta que a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei divina. E que, por quê? Porque são os códigos do universo. Elas vigoram em todas as galáxias do universo. E no livro Coletâneas do Além, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, na mensagem intitulada Comungar com Deus, Haroldo comenta que nessa mensagem Emmanuel faz uma trajetória de como chegarmos a essa comunhão com Deus. E ele diz que todas as vezes que o nosso comportamento está afinado com a lei divina, estamos aprendendo a fidelidade a Deus. E o que é fidelidade? Fidelidade é confiança, é confiabilidade. É quando a providência divina sabe que vamos agir dentro da lei moral. É quando Deus pode contar que os nossos pensamentos, palavras e atos estão em concordância com a lei de justiça, amor e caridade, porque
essa lei resume todas as outras. E isso, meus irmãos, isso é fidelidade, né? Mas para que isso aconteça, precisamos reencarnar uma infinidade de vezes. E quando conseguimos a fidelidade a Deus, aí então vai começar o quê? Passa para a fase seguinte, porque a fase seguinte é a iniciação da comunhão do ser com Deus. Porque Emmanuel diz que a fidelidade precede a comunhão verdadeira. E que a fidelidade é a compreensão do dever. Portanto, não havendo dever, não estamos conseguindo a fidelidade a Deus. Ou seja, não cumprindo com os nossos deveres, não podemos ser fiéis a Deus. Mas o que ele está querendo dizer mesmo com isso? Que adquirimos a fidelidade a Deus quando nós estamos em harmonia, o nosso comportamento está em harmonia com as leis divinas. Não foi isso que ele quis dizer? Então, e que essa fidelidade vem antes da comunhão. Ou seja, primeiro necessitamos ser fiéis a Deus para depois, então, conseguirmos a comunhão com Deus. Mas para obter essa fidelidade é necessário compreendermos quais são os nossos deveres. E quais são os nossos deveres? Nós temos muitos deveres para com tudo na vida, não é? Então nós devemos observar os nossos deveres para com o nosso planeta, por exemplo. Quais são os deveres para com o nosso planeta? Com tudo que existe dentro do nosso planeta, com tudo o que nós lidamos. Por exemplo, precisamos cuidar dos nossos animais, não maltratar os animais. Cuidarmos das plantas, que são todos nossos irmãos inferiores, e nós necessitamos deles. Então precisamos cuidar dos animais, das plantas, precisamos cuidar de não jogar lixo na rua, de separar os lixos para reciclar, não desperdiçar água, alimentos, energia, água, alimentos, energia. Desculpe, mas foi que eu pensei outra coisa. Deveres para conosco também, conosco mesmo, para o nosso corpo e para o nosso espírito. Quais são os deveres para com o nosso corpo? Nós devemos cuidar do nosso corpo com boa alimentação. Precisamos fazer exercícios, porque isso é uma máquina e se não se move, vai ficar doente, vai ficar atrofiado, vai ficar com dificuldades. Precisamos cuidar de não nos intoxicarmos com excessos de vícios, fumo, bebidas, drogas, tudo isso. E o espírito? O que devemos fazer para cuidar do nosso espírito? Termos mais cuidado ainda, não é? Porque nosso espírito não é nosso espírito. O corpo é nosso corpo, mas o espírito somos nós. Então, nós devemos cuidar de nós, da nossa essência. E como estamos aqui na Terra, precisamos escolher os programas que vamos assistir. Eu falo sempre sobre isso, não é? Escolher boas leituras, boas conversas edificantes, pode ser até conversas corriqueiras, claro, nós vivemos aqui na Terra, mas não deve ser conversas que denigram a imagem do nosso semelhante, que aponte defeitos. Devemos meditar,
Precisamos muito meditar para, aos poucos, acalmar a nossa mente e para que a nossa mente vá se ampliando em direção à espiritualidade maior. Orar, orar para agradecer, orar para adorar a Deus, para sentir gratidão por Deus, por tudo que Ele faz por nós. Enfim, desenvolvermos as nossas virtudes. Né? E também devemos nos preocuparmos com os deveres que temos com o nosso próximo. Quais os deveres que temos com o nosso próximo? O primeiro e mais grande dever, o maior dever, desculpe, que temos para com o nosso próximo é fazer a ele, ao próximo, apenas aquilo que desejamos que nos façam. Se agirmos assim, estaremos praticando o nosso dever em todas as áreas em relação ao nosso próximo. E também os deveres para com Deus, né? De gratidão e de concordância com as suas leis. Bem, fazendo um pequeno resumo, nós precisamos entender que não existem direitos sem deveres. E sem essa compreensão não há fidelidade. E sem fidelidade não há comunhão. Mas vamos voltar para o Cristo de Deus. Vamos lembrar que Jesus é o máximo da comunhão com Deus para os espíritos da terra. Por quê? Para os espíritos da terra? Porque não compreendemos nada acima do Cristo. Na realidade, nem a Jesus mesmo compreendemos, né? Porque está acima da nossa capacidade de entendimento. Só sabemos o que os espíritos superiores nos trazem, que Ele é o co-criador da Terra, que é o nosso governador espiritual, que foi Ele que cuidou da flora, da fauna. Emmanuel nos diz que foi Jesus que colocou cada tipo de planta, de árvore, de planta medicinal, de flor, cada um com a cor do verde, cada um com uma folhinha diferenciada da outra. Né? Nós olhamos um pé de pinha, vemos que o seu formato é diferente de uma macieira. Vemos um pé de eucalipto e vemos que é diferente de um pinheiro pelo formato de suas folhas, pelo formato até da própria árvore, pela cor das folhas. Assim como as flores, a diversidade imensa das flores que temos, tanto da espécie quanto do colorido. Isso também se dá em relação aos animais. Foi ele que é como se ele fosse um arquiteto divino, diz Emmanuel, porque ele criou também cada espécie do corpo dos animais, porque sabemos que Deus é o Criador do espírito e da matéria, mas Jesus e os Cristos de Deus são os co-criadores de sua criação. Eles elaboram, né, e dão a vida àquela espécie de animais, de plantas, tudo conforme ele idealizou. A cor do nosso planeta, os rios, tudo isso foi Jesus quem criou para nos oferecer toda essa beleza.
para nos inspirar justamente a nossa adoração a Deus, o nosso comprometimento com Deus, mas que nós muitas vezes nem prestamos atenção. Infelizmente, não é? Mas e sabemos também que ele ofereceu o mais lindo tratado de vida, que é o seu Evangelho, que são as leis divinas trazidas por ele, mas não só por palavras, mas por ações. Jesus vivenciou aquilo que ele trouxe, aquilo que ele pregou. E ainda nos diz Haroldo que Jesus, ao longo de bilhões e bilhões de anos, provou a sua fidelidade a Deus. E ao longo de mais bilhões de anos, ele desenvolveu a sua comunhão com Deus. E se reportando a essa comunhão, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que as inteligências divinas agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível. Por que indescritível? Porque não conseguimos ainda descrever, não conseguimos entender essa comunhão, porque ainda não vivenciamos a lei de justiça, amor e caridade. Né? Mas é bom lembrar que nós já temos um caminho percorrido. Né? Não vamos desanimar porque ainda não chegamos à condição de fidelidade a Deus. Porque nós, apesar de ainda não termos chegado a esse patamar, nós não começamos agora. Nós já temos quantos milhões de anos nós já estamos na nossa evolução, né? Então, não é para a gente desanimar por isso. Não vamos desanimar diante da luta que ainda precisamos travar durante toda a nossa caminhada. Vamos lutar contra os nossos maus hábitos. Vamos lutar para nos aproximarmos de Jesus e com foco nas suas virtudes. Não é? Porque quando cairmos, vamos nos levantar e vamos continuar nessa trajetória. Não vamos ficar desanimados, porque se nós pararmos agora, quando é que nós vamos acordar para a necessidade dessa luta? A necessidade dessa reforma, né, que nós queremos obter. Nós estamos aqui para quê? Aqui na Terra. Né? Justamente. Exatamente isso, para chegarmos aonde Jesus chegou. Ou está. E Jesus não vai parar de evoluir, ninguém para de evoluir. E nós vamos ser estamos sempre inferior a Jesus, porque Jesus é muito mais velho que nós. Nós somos ainda pré-adolescentes para Jesus. Então não é para desanimar, é para saber assim, vou continuar, porque quem está lá no pico, quem está lá em cima da montanha, nos esperando, nos dizendo, venha que eu estou aqui. Há 2000 anos que ele veio para isso, para nos chamar, para nos convidar a subir junto com ele. Ele está lá no pico, mas não deixa de estar bem perto de nós, nos convidando para essa grande escalada. Né? E o que temos que focar agora é dizer, eu quero viver conforme a lei divina. Mas sabemos que cada um tem seu tempo,
Cada pessoa, cada ser tem suas experiências. Cada um faz o seu esforço conforme os seus limites, porque só Deus é quem sabe. Só Ele sabe o esforço que cada um dos seus filhos faz e o quanto estamos mais ou menos perto, ou mais ou menos longe de conseguir essa conquista da fidelidade a Ele. Então, a hora não é de desânimo, a hora é de nos preocupar em cumprirmos da melhor forma possível com os nossos deveres. Ora, se Emmanuel diz que fidelidade só se consegue cumprindo com os nossos deveres, então é isso que nós devemos focar. E o referencial para isso, para essa fidelidade a Deus, é o nosso Mestre Jesus, porque Ele é o nosso modelo. E modelo significa molde, significa que devemos nos esforçar para nos moldarmos a este modelo. É isso que nós precisamos. E é só seguir em frente. E embora Jesus dissesse que o reino dele não era deste mundo, podemos afirmar que mesmo entre nós, ele é o rei de todos os reis que já passaram pela terra. Porque rei não é aquele que domina pela força, não é aquele que usurpa do seu próximo as suas riquezas. Rei é aquele que possui superioridade acima dos demais, mas superioridade moral e espiritual. E é por isso que Jesus é considerado o maior rei de todos. Mas, meus irmãos, Jesus é o Espírito puro, é o Cristo de Deus, que este planeta jamais viu outro igual. E ele, todos os momentos de sua trajetória, ele sempre deu essa demonstração, sempre mostrou para todos nós. Foi um exemplo, mostrou a sua realeza até o fim, até naquele momento em que ele estava em todo o sofrimento, ele se dirige ao Pai e diz: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Isso é de uma grandeza que nós não podemos ignorar. E nós precisamos sempre ter em mente como um ser, se não for muito evoluído, pode receber tanta crueldade, tanta ingratidão e ainda pedir por aqueles como se fôssemos crianças. E é isso que eles têm por nós, como se fôssemos crianças. E agora, meus irmãos, para finalizar, gostaríamos de trazer para vocês o que Emmanuel falou sobre Jesus no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1. Ele diz que ele, Jesus, é quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. E no seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Ele é a luz do princípio, e em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna misericórdia da ressurreição e da justiça, da fraternidade
e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Essa, meus irmãos e minhas irmãs, é a realeza de Jesus. Vamos orar? Mestre amado Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. E que tua luz, Senhor, possa banhar e percorrer toda a nossa amada terra, levando aos corações sofridos, aos corações enlutados, aquela paz, aquela luz, aquele amor que só tu, Senhor, podes nos oferecer. Embala, Senhor, no teu coração os espíritos sofredores, as criaturas que estão a chorar. Ilumina-os com esta tua luz de muito amor. E todos nós, Senhor, possamos elevar os nossos pensamentos a ti em todos os momentos da nossa vida, agradecidos pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua paz. Graças a Deus. Muita paz para todos. Que Jesus continue nos nossos corações e nas nossas vidas.